Gente, vamos falar sobre trabalho híbrido, né? Ou seja, essa transformação que está acontecendo na nossa sociedade, que vai impactar muito as empresas, as organizações em geral, e que, inclusive, essa transformação, isso contribui para a transformação do setor judiciário também. Então, é sobre isso que a gente vai conversar nos próximos minutos. Até antes de 2020, existia uma relação muito direta entre o trabalho e o local onde essa atividade acontecia. A gente utilizava regularmente expressões do tipo vou ao trabalho, mostrando claramente que o trabalho estava diretamente associado àquele local onde a gente exercia a nossa atividade profissional. Até que o inesperado veio, né? Nós não estávamos preparados, longe disso, e da noite para o dia a nossa vida mudou. Todas as empresas, as organizações tiveram que se adaptar a essa nova realidade, né? Não foi nada fácil, mas da noite para o dia todos nós vimos que o trabalho não era o lugar onde nós estávamos, que a gente podia trabalhar de casa sim, não tínhamos opção, tivemos que nos adaptar a essa realidade. Passamos por uma grande transformação. Apesar de ter sido um período muito difícil para todos nós, do aspecto de trabalho remoto, teve um ponto muito positivo, porque, ainda que a tecnologia já estivesse disponível para viabilizar o trabalho remoto muito antes da pandemia, ainda existiam muitas barreiras em relação a isso. E essas barreiras foram vencidas na pandemia. Nós conseguimos perceber que era, assim, viável o trabalho remoto. As pessoas conseguiam ser produtivas de casa e muitos preconceitos foram vencidos. E isso mudou a nossa vida para sempre, não tem dúvida em relação a isso. E, naturalmente, muito tem se falado sobre essa questão do trabalho híbrido. Nós acreditamos, e a pandemia mostrou isso para todos nós, para a sociedade, que o trabalho não é o lugar onde a gente está, aquele lugar que a gente ia todo dia de manhã para exercer a nossa atividade, e sim aquilo que a gente faz, não importa de onde a gente esteja, né? Então, essa é uma pergunta que muito tem sido feita desde que nós enfrentamos a pandemia, né? Muito se falou nesse assunto e continua sendo falado. Como será, então, esse futuro do trabalho? O que vai acontecer? A gente vai trabalhar totalmente remoto? Vamos voltar completamente para o escritório? Nós, na Cisco, acreditamos que não, que certamente esse trabalho será híbrido, tá? Quanto a isso, eu acho que não tem muita dúvida. Essa flexibilidade ela veio para ficar, as pessoas gostaram dessa flexibilidade, as empresas estão se adaptando a essa nova realidade. A grande pergunta aqui não é se será híbrido ou não. Acho que a grande pergunta que fica, e ainda estamos, como sociedade, buscando essas respostas, é como será esse trabalho híbrido? Que diferentes modelos existirão de trabalho híbrido? Como isso impacta diferentes segmentos do nosso mercado de trabalho, né? Como que é o caminho para a gente chegar até lá? O que nós temos que começar a fazer hoje para estarmos preparados para essa grande transformação? Para que o trabalho híbrido seja eficiente, seja bom para o profissional, mas seja bom também para a organização. Acho que esse é o grande debate que acontece hoje em dia na nossa sociedade. E tem muitos estudos e pesquisas sendo feitos em relação a isso, né? Desde que começou a pandemia. Eu trouxe alguns dados aqui para compartilhar com vocês. O fato é que a maioria das pessoas gostaram dessa experiência, de ter essa flexibilidade, e estão buscando ter essa flexibilidade nas relações de trabalho com as organizações. A maioria das empresas e organizações também estão entendendo a importância de oferecer essa flexibilidade. Existem até alguns casos extremos, alguns profissionais passam a colocar isso como uma condição básica para trabalhar ou não em determinado lugar. Isso foi muito comum nos Estados Unidos, vimos muito esse fenômeno nos Estados Unidos ao término da pandemia, quando algumas empresas vieram com um posicionamento firme de que, bom, a pandemia acabou, agora todos devem voltar ao trabalho 100% presencial, e houve uma demandada grande de profissionais pedindo demissão das empresas, dizendo, não, eu simplesmente não aceito mais esse modelo. Tá? Então, isso passa a ser um fator determinante, cada vez mais, para atrair e reter talentos também. E as organizações, claramente, estão tentando tirar proveito disso
e entendem que, bom, então se eu tenho agora essa flexibilidade, eu posso reduzir o tamanho dos meus escritórios, com isso reduzir o custo de aluguel, né, pelo espaço físico. Agora, o que a gente tem percebido é que muitas empresas estão, sim, oferecendo essa flexibilidade para as pessoas trabalharem nesse modelo híbrido, só que os ambientes de trabalho não foram ainda adaptados para essa nova realidade. Então, os profissionais têm relatado, sim, uma frustração com essa experiência. Eu acho que um ponto-chave aqui diz respeito ao uso de videoconferência, que todos nós aprendemos a utilizar, estamos utilizando hoje aqui nesse seminário, né? E os estudos mostram, ou seja, a grande maioria, talvez até todas as interações humanas no trabalho, sejam reuniões, sejam outro tipo de interações, contarão sempre com algum participante remoto. E, para isso, o vídeo é fundamental, né? Agora, uma coisa é você precisar do vídeo quando todos nós estamos remotos, temos uma câmera, temos uma tela. Agora, quando nós estamos no mundo híbrido, alguns profissionais no escritório, outros remotos, a gente precisa do vídeo habilitado. E estudos mostram que menos de 6% das salas de reunião e salas de aula do mundo estão habilitadas para vídeo. Então, existe, sim, um longo caminho a ser percorrido para a gente conseguir transformar essa experiência para o trabalho híbrido. Alguns pontos são importantes na nossa visão. Primeiro, ou seja, é fundamental uma plataforma tecnológica que ofereça a flexibilidade que os profissionais precisam para trabalhar em qualquer circunstância, seja de sua casa, seja voltando para o ambiente de trabalho, seja em trânsito, fui numa reunião no cliente de manhã, tenho uma outra reunião à tarde, parei para tomar um café aqui num bar, preciso entrar numa videoconferência, enfim, ter essa flexibilidade é fundamental. Isso certamente precisa ser oferecido pela plataforma tecnológica, mas não para aí a questão, né? Não é uma questão apenas de tecnologia para a gente viabilizar o trabalho híbrido, precisa muito mais do que isso. Precisamos mudar a cultura dos líderes das organizações, por sua vez, precisamos mudar os processos, né? Obviamente que cada segmento, cada setor tem suas necessidades, mas a gente precisa alterar os processos para que eles se adaptem também a essa nova realidade. Um ponto que tem sido muito debatido e falado é como que a gente agora repensa, redesenha os espaços de trabalho frente a essa nova realidade, né? Não só pela questão da videoconferência, não basta você achar, então tá bom, então vou colocar uma câmera em cada sala de reunião, pronto, meus problemas acabaram. Não é tão simples assim, né? Se o profissional hoje tem essa flexibilidade, ele pode trabalhar de casa, qual é a motivação para ele ir ao escritório? Se ele vai chegar lá, vai ficar sentado no computador, numa mesa que é compartilhada, enfim, que não é um ambiente muito familiar para ele, cada dia está numa mesa diferente no escritório, para ficar sentado trabalhando no computador, não tem grandes benefícios. Ele encarar o trânsito, ele tem que colocar, eventualmente, uma roupa social, um paletó, uma gravata. Não, se eu posso fazer isso de casa, por que eu vou para o escritório? Então, existe uma discussão grande acontecendo agora de como tornar os escritórios atraentes para que os funcionários tenham vontade de ir para lá. Porque lá eu sei que eu vou ter recursos diferentes daqueles que eu tenho na minha casa. Eu vou ter condição de colaborar muito melhor com os profissionais que estejam lá também. Então, esse é um assunto que, obviamente, passa por tecnologia, mas não para por aí. Isso exige o envolvimento de RH, de arquitetos, ou seja, todo o conceito de como que vai ser o novo design dos escritórios para conseguir serem, né, atraentes aos profissionais, para que eles acordem de manhã com aquela vontade. Hoje eu vou para o escritório, porque lá, puxa vida, é muito bacana. Bom, para tentar concluir um pouco essa primeira parte, então, né, o que nós acreditamos que é necessário para o trabalho híbrido? Primeiro, essa flexibilidade que eu comentei, né? Do ponto de vista de cultura, de processos, de tecnologia, oferecer essa flexibilidade, independente da função, independente de como a pessoa trabalhe, né? Segundo, ser inclusivo, isso é fundamental. Ou seja, não importa se eu estou no escritório, se eu estou da minha casa, se eu estou no aeroporto e eu tenho que interagir com os profissionais da minha empresa, eu preciso participar de uma reunião, eu tenho que ter condições de ter uma participação efetiva, não importa de onde eu esteja. Não dá
para a pessoa que está na sala de reunião conseguir ter uma melhor participação, perdão, naquela discussão do que a pessoa que está remota. Então, ser inclusivo é fundamental. Obviamente, a gente não pode deixar de lado a questão da segurança. A partir do momento que nós temos os profissionais trabalhando de qualquer lugar, a gente ampliou muito a nossa superfície para ataques cibernéticos. Então, é fundamental pensar numa proteção holística, né, para evitar essas ameaças cibernéticas. E um outro ponto-chave aqui é entregar para o TI a capacidade de gerenciar e ter visibilidade do que agora são centenas e milhares de mini escritórios na residência de cada profissional que está trabalhando de casa. Bom, falamos então de trabalho híbrido de modo genérico. Agora eu gostaria, no final aqui dessa conversa, aterrissar um pouco no setor judiciário, porque a gente entende que a história é bem parecida com o que nós vimos aqui, ou seja, era um setor que já vinha assim experimentando um pouco os conceitos da transformação digital, mesmo antes da pandemia, mas certamente esbarrando em algumas questões. O uso muito intensivo de papel, ainda era uma cultura muito voltada à questão presencial, audiências presenciais, enfim, ainda enfrentava muitas barreiras para conseguir ter um processo de digitalização mais rápido. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia contribuiu muito, porque forçou o setor a se mover muito mais rápido, ou seja, acelerou essa transformação digital. O uso de vídeo para audiência se tornou algo comum, percebeu-se a necessidade de digitalizar cada vez mais os processos, e a gente entende que isso vai continuar nesse caminho para essa evolução ao que nós chamamos de justiça digital, onde 100% dos processos sejam eletrônicos, os tribunais tenham seus sistemas, suas bases de dados totalmente integradas, que a videoconferência seja de uso amplo para toda e qualquer necessidade e, cada vez mais, utilizando inteligência artificial para automatizar todos os processos relacionados ao sistema judiciário. E, para concluir, então, eu queria compartilhar com vocês aqui um caso de sucesso que nós estamos trabalhando com o nosso parceiro Reach, no TJ do Rio Grande do Sul. Por enquanto, ainda é um piloto, né, uma prova de conceito de como que a gente pode utilizar a videoconferência inserida dentro do fluxo de trabalho do judiciário. Não basta você apenas abrir uma sessão de videoconferência e achar que você está apto a fazer uma audiência pública. A gente precisa ter isso inserido dentro do processo. Então, a solução que a gente está propondo lá permite uma captura do áudio e vídeo segmentado para cada pessoa que estiver depondo, por exemplo, naquela audiência, ou estiver falando, a gente consegue, então, capturar os vídeos de maneira estruturada, numa base de dados, validar que aquele conteúdo está ok, utilizando inteligência artificial, fazer, então, a transcrição de cada um daqueles depoimentos, de tudo que foi falado. Tudo isso vai para uma base de dados, permitindo, no futuro, pesquisas em cima de palavra-chave, permitindo você, então, saber quem falou essa determinada palavra, em que momento do depoimento, e você ir direto para aquele trecho do vídeo, conseguir escutar aquilo. Então, essa é uma experiência nova, como eu falei, é uma prova de conceito que a gente está fazendo no TJ do Rio Grande do Sul, com o nosso parceiro Reach, mas a ideia é continuar levando essas ideias para outros tribunais do Brasil também, contribuindo, então, para essa evolução do que a gente está chamando da justiça digital. Ok? Bom, com isso, termino aqui a minha apresentação e não sei se temos espaço aí para alguma pergunta ou não, mas, enfim, volto a palavra aí para vocês. Tá? Muito obrigado, parabéns pela tua palestra. E é importante tratar desse tema, né, do futuro do trabalho, e a gente vê pelas tendências, a gente que acompanha esses vários institutos, não teve nenhum que não falou sobre o futuro do trabalho, o impacto da tecnologia, o quanto ele está rompendo barreiras no sentido de quebrar paradigmas, mudar as crenças, Uhum. porque na verdade não existe um certo ou errado, é híbrido, a proporção do híbrido, quanto que é presencial, quanto que é virtual, quanto que
né? Eu acho que depende muito das pessoas, fundamentalmente, né? Qual a tua visão nesse sentido para a gente fechar? Daqui para frente, o que que tu acha que vai acontecer, principalmente no quesito tecnologia? Eu acho que, como eu comentei, né, cada vez mais nós vamos avançar nesse sentido. Eu acho que o uso de videoconferência vai se tornar algo cada vez mais comum, mas não só nesse ambiente remoto, mas essa questão de nós termos os ambientes de trabalho, os escritórios adaptados a essa nova realidade. Acho que esse é o próximo grande passo que precisa acontecer. E, obviamente, cada setor da indústria vai avançar no seu ritmo, porque setores distintos têm necessidades muito distintas. Se a gente falar no setor financeiro, no setor judiciário, como a gente está conversando, e comparar com o setor de mineração, por exemplo, tem necessidades muito distintas e cada um vai encontrar o seu caminho nessa direção. Mas que é um caminho sem volta, eu não tenho dúvida. Ou seja, veio para ficar e nós cada vez mais vamos ver esse tipo de interação acontecendo no nosso dia a dia. Ok, muito obrigado, Marcelo Moreira, que é líder de engenharia da Cisco. A gente agradece a tua contribuição para este evento. A gente sabe o quanto que é importante essa visão também da indústria para os nossos participantes. A gente poderia ficar aqui horas debatendo sobre esse tema aqui, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigado, até a próxima. Parabéns pela tua palestra.